E aí, povo santo, que alegria estar aqui para mais um vídeo abençoado. Espero que todos vocês estejam bem, né? E vamos para um tema de hoje, que é um tema um pouquinho polêmico também, né? E é um tema que às vezes sonda o meu coração, às vezes essa pergunta volta para mim, e é uma pergunta que eu sei que todo mundo faz, que é essa pergunta aqui, ó. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Se Deus é bom, por que existe dor, tragédia, morte? Muitas vezes já me fizeram essa pergunta, eu já me perguntei também várias vezes durante essa minha vida, né? As coisas que aconteceram, né, comigo, com pessoas à minha volta. Mas esse vídeo tem o objetivo de quê? De corrigir os erros comuns sobre Deus e o mal. Será que foi Deus mesmo que realmente criou o mal? Outro objetivo é consolar. Se você está sofrendo agora por alguma perda, com algum sofrimento, né, que você possa estar passando agora, esse vídeo também é para te consolar. E outra coisa é defender a fé católica de forma racional e espiritual, tá? E também mostrar que Deus não é o autor do mal, mas é o Senhor que redime o sofrimento. Então ele faz o sofrimento a nossa redenção. Então, se Deus é bom, por que meu filho morreu? Por que fulano está doente? Por que existem essas tragédias que acontecem por aí, né? Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse canal, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo. Nós estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos. Me ajude também, né? Compartilhando, comentando. Deixa aqui embaixo a sua dúvida para a gente conseguir mesmo sanar, né? Se eu não souber, eu vou lá, pesquiso, pergunto para alguém que sabe, para a gente poder conseguir chegar aos 1000 inscritos, né? Que eu tenho uma surpresa aí que já está sendo preparada já há um bom tempo e eu espero que nós chegamos lá, tá bom? Então vamos lá então. Se Deus podia impedir algo que aconteceu, por exemplo, uma tragédia, quando o avião cai, quando acontece um acidente, quando milhares de pessoas morrem, por que Ele deixou? Essa talvez é a pergunta mais antiga da humanidade, né? E também uma das mais difíceis. E hoje eu não quero aqui dar uma resposta rasa, nem frases prontas, mas a gente vai tentar refletir à luz da Bíblia. Olha um caminhão passando. À luz da Bíblia, à luz do catecismo e até dos nossos santos católicos. Sem mentiras piedosas e sem transformar Deus em um vilão, né? Que é o que muitos fazem. Coloca Deus como um vilão. Então, a verdade central é: o mal não é uma criação de Deus. Vai dizer o catecismo da Igreja Católica que Deus não é de forma alguma a causa do mal, né? Porque Deus é sumo bem. E tudo que Ele cria é bom. Então, vai dizer Santo Agostinho que o mal não é uma coisa, é uma falta de bem. Ou seja, a escuridão não é algo criado, ela é a ausência de luz. Então, o mal nada mais é do que a ausência do bem. Então, portanto, Deus não criou a morte, Deus não criou o sofrimento, Deus não criou a tragédia, né? Ambos os que foram citados aqui são ausências do sumo bem, né? Nós teríamos teoricamente que ter, mas não foi assim que aconteceu. Então lá em Sabedoria vai dizer que Deus não fez a morte, nem se alegra com a destruição dos vivos. Então, por exemplo, quando você vê alguém, né, padecendo, sofrendo, aí você vai, algumas pessoas falam, viu? Tá pagando todo o mal que ele fez, é uma consequência do que ele fez. É claro que existia uma consequência, mas não foi uma vontade de Deus, tá? Deus não quer que você morra, que você sofra, tá? Então a morte é uma consequência do pecado, vai dizer o catecismo, uma consequência do pecado. Então a morte entrou no mundo pelo pecado, não estava no plano original de Deus. Então Deus criou o homem e a mulher para a vida e não para o túmulo. Essa é uma grande verdade. Então muitas pessoas acham que era a vontade de Deus que o homem morresse, mas não é. A grande diferença é que não, Deus o que ele faz? Ele permite, mas não deseja a morte como um fim,
Deus permite, né, por uma consequência dos nossos pecados, dos nossos atos, Ele permite, mas Ele não deseja a morte. Nunca desejou, nunca planejou a morte, né, de nenhum de nós. Mas é uma consequência e Ele a permite, né? A gente vai já entender o porquê. E aqui está o ponto mais delicado. A chave teológica é permitir e não querer. Deus permite o mal para tirar dele um bem maior. Então, é importante eu chamar a atenção aqui porque isso não significa que o mal seja bom, não significa que o sofrimento seja desejado, não significa que a tragédia seja planejada. Por exemplo, um pai que permite uma cirurgia dolorosa no filho, né? Quando o filho tem que passar por uma cirurgia dolorosa, ele não quer a dor, mas permite para um bem maior, a vida. Exatamente isso. Deus respeita a liberdade humana, as leis da natureza e a ordem do mundo criado. Porque sem isso, gente, não existiria o amor verdadeiro. As pessoas seriam obrigadas a amar a Deus. Não existiria também a responsabilidade. Nós também temos a nossa responsabilidade em fazer, né, aquilo que nós temos que fazer. E também não existiria o mérito de eu, por opção, né, querer a Deus. Então seria algo que, como se fosse uma IA, um robô, né? Então, quando acontece as catástrofes, quando acontecem os acidentes, é porque Deus quis. E a resposta direta que eu posso te dar é não. O catecismo vai dizer que Deus não quer o mal moral, mas permite o mal físico. Então, o mundo é regido pelas leis naturais. E um mundo sem risco seria um mundo sem liberdade. Deus não manipula a criação como um teatro. É interessante nós entendermos isso, que Ele não cria personagens, né, e deixa a história desses personagens já finalizadas, né, condenadas de um futuro, de um destino. Não. Quando nós pensamos, Deus mandou aquele furacão, Deus mandou aquele terremoto, isso não é doutrina católica. Isso transforma Deus em um tirano. Mas não, Deus, Ele respeita as leis naturais, respeita o mundo como nós temos, cheio de liberdade, e Ele permite que nós padecemos sofrimentos, tá? Então, onde Deus está quando nós sofremos? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Onde que nós estamos? E lá em Isaías vai dizer que, né, homem das dores, experimentamos no sofrimento, que Cristo sofreu por nós, dando sentido ao sofrimento. Então, Deus não fica distante do sofrimento. Ele entra nele. Quer um exemplo disso? Na cruz. Deus não explica o sofrimento, Deus assume o sofrimento. São João Paulo II vai dizer que o sofrimento humano foi redimido na cruz. Nós vamos ver, né, os santos falarem sobre o sofrimento, que o sofrimento é um sofrimento de redenção, né? Onde nós somos transformados, onde nós somos curados, onde nós nos voltamos mais ainda para Deus, porque Ele nos permite também, assim como Cristo sofreu, nós também, um pouquinho, né, sofremos com Ele para a salvação das almas. Santa Teresa de Dávila vai dizer, nada te perturbe, nada te espante. São Pio de Pietrelcina, ele sofreu as dores físicas intensas, nunca disse que Deus era mau, né, e oferecia tudo pela salvação das almas. Então, nós padecemos nesse tempo, é um tempo passageiro, né, que é onde virá a glória de Deus, ou nós chegaremos a ela, ou Jesus voltará. Então, nós passamos por esse momento sendo redimidos, santificados no sofrimento pela permissão de Deus, né? Então, Deus julgou melhor tirar um bem do mal do que não permitiu que o mal existisse. Então, todo mal que acontece, Deus nos dá graça de tirar um bem, de um bem muito maior do que esse mal, né? Não importa qual o mal que seja, o mal que você está passando agora, Deus pode tirar desse mal que você passa um bem muito maior. E os santos, como esse canal diz, né, Equilíbrio Santo, nós temos que ser santos, não negam a dor, eles atravessam a dor com sentido. Coloque esse sentido em Deus. Senhor, se o Senhor permitiu esse momento na minha vida, na minha trajetória, Senhor, eu vou atravessar esse sofrimento contigo, né? Assim como Jesus passou pela cruz, eu também vou estar passando aqui. Eu sei que é só um momento, né? É uma passagem, vai passar isso aqui. Não é
é a minha condenação, mas vai passar isso aqui. Isso é muito forte, gente. Então o que acontece? Deus não é o autor do mal. Deus não se alegra com a dor. Deus não quis a morte, mas nunca desperdiça um sofrimento e entrega a Ele. Se você hoje sofre, né? Deus não está te punindo. Ele está te sustentando. Deus te sustenta. E vai dizer lá em Romanos 8, 28, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba disso. Volte-se para o Senhor. Deixe Ele te sustentar nesse momento difícil e saiba que não foi vontade dEle. Ele permite, porque Ele sabe que nós precisamos ter essa liberdade. E tudo tem consequência, toda atitude, toda ação tem reação. Né? A gente não adianta a gente tentar fazer coisas aqui que são contra a lei natural, que não tem como. Né? Faz parte da nossa vida e assim nós conseguiremos amar cada vez mais a Deus. Saiba de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que lá no céu, lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, sofrimento, lá vai ter um encontro tete a tete com o Senhor. Então, é o momento de nós provarmos o nosso amor, né, para Deus, né, perante as contrariedades, né, é agora, é nesse momento. É olhar para Ele e não questioná-lo e aceitar, porque Ele permitiu. Às vezes pode ser que a gente merece, que a gente não merece, isso não importa. Deus permite. E todos vão passar. Os bons, os ruins, os pobres, os ricos, os santos, né? E os não santos, os limpos, os sujos, vão passar por sofrimentos. Isso tá entregue à morte também. Então, fica com o Senhor. Peça para Ele te fortalecer. Peça para Ele conduzir os seus passos. Meus irmãos, se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Saiba que Deus permite, né, algumas coisas nas nossas vidas para nós crescermos em santidade, em amor a Ele, né, e não sermos robôs, né, pessoas que estão condenadas a um fardo, não. Deus, Ele quer ser amado, mas pela nossa liberdade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Abraço, até o próximo vídeo e tchau!